Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história marcante, sabe? A do Partido dos Panteras Negras. Temos aqui um material bem interessante, parece que são partes de uma discussão, talvez um estudo, né? Focado neles. Oi, sim, é um tema e tanto. Ok, então vamos lá, vamos explorar isso juntos. A ideia não é só ficar na imagem que todo mundo meio que já conhece, das boinas, das jaquetas, sabe? Aham, a imagem icônica. Isso, a gente quer entender a fundo como eles surgiram de verdade e aqueles programas comunitários que, nossa, muitas vezes ficam de lado na história. Exato. E os desafios enormes que eles passaram. E o legado, claro, o que ficou disso tudo. Então, nossa missão aqui é tentar entender bem o que essas fontes estão dizendo. Perfeito. E é super importante revisitar os Panteras, né? Porque as discussões que eles levantaram, nossa, sobre justiça, violência do Estado, organização da comunidade, Continuam super atuais. exatamente super atuais. Olhar para a história deles ajuda a gente a pensar nos problemas de hoje. Certo. Então, vamos começar pelo começo mesmo. As fontes falam de Oakland, Califórnia, 1966. O que estava rolando lá para dar origem ao partido? O material descreve um clima, assim, de muita frustração, né? Nas comunidades negras urbanas. Sim, total. Pensa assim, as vitórias legais dos direitos civis, que foram importantíssimas, claro, Sim, claro. mas no dia a dia, na rua, nos guetos, a coisa não mudava na mesma velocidade. Principalmente a violência policial. Era algo constante, sabe? E quase sempre ficava por isso mesmo, impune. Entendi. Quer dizer, a lei mudava no papel, mas a realidade... A realidade era outra. Aí começou a crescer uma sensação, sabe? De que a não violência, que foi tão chave em outros momentos, talvez não estivesse dando conta de proteger as pessoas, ali no cotidiano da cidade, contra a brutalidade. É uma questão de sobrevivência mesmo, né? Era sobrevivência imediata. E nesse cenário de urgência, de um certo desencanto também, apareceram dois estudantes, Huey Newton e Bob Seale. Eles sentiram que precisavam fazer algo diferente, canalizar aquela energia toda. E como eles fizeram isso, na prática? As fontes falam de uma estratégia bem direta, né? Focada na autodefesa. Como era isso, segundo o material? Foi uma jogada bem pensada, na verdade. Eles não foram só na emoção, não. Criaram o Partido dos Panteras Negras para a autodefesa. E o ponto-chave é que eles foram estudar a lei. Ah, interessante isso. Sim, eles viram que a lei da Califórnia permitia portar armas de fogo abertamente, em público. Aí, com base nisso, eles organizaram as patrulhas armadas. As famosas patrulhas? Isso. Membros do partido, armados dentro da lei, começaram a acompanhar as abordagens da polícia aos moradores negros. Ficavam ali observando, informando as pessoas sobre seus direitos. A ideia era inibir o abuso policial. Era tipo policiar a polícia, como as fontes até mencionam. Nossa, que ousado para a época. Muito. E essa imagem ficou fortíssima, claro. Mas era só o começo do que eles queriam construir. Entendi. Então essa imagem forte da autodefesa era tipo a porta de entrada, mas tinha muito mais coisa acontecendo. Muito mais. Essa parte da autodefesa era só o primeiro ponto, sabe? Do famoso programa de 10 pontos deles. O que é fascinante mesmo, e o material que a gente tem deixa isso bem claro, é que o coração do partido, a base de tudo, eram os programas de sobrevivência. Programas de sobrevivência. A filosofia era: a comunidade não pode ficar esperando por um sistema que sempre, né, ou oprimiu ou esqueceu dela. Precisamos criar nossas próprias coisas para resolver as necessidades básicas agora. E não era caridade, era estratégia política mesmo. Construir poder, autonomia. E que tipo de programas eram esses? As fontes dão exemplos, né? E é impressionante a escala. O mais conhecido acho que é o programa de café da manhã gratuito para crianças. Ah, eu já ouvi falar desse. Pois é, antes mesmo das escolas públicas terem isso de forma mais ampla, os Panteras já alimentavam, olha só, dezenas de milhares de crianças todo dia, antes da aula, com voluntários, doações da própria comunidade. Nossa, que impacto direto. Imediato. Era para combater a fome, a desnutrição, que, claro, afetava tudo, né? Aprendizado, saúde. Mas não parava aí. Eles criaram clínicas de saúde populares. Clínicas? Sim, com cuidados básicos, prevenção, de graça ou muito barato. Muitos médicos e enfermeiros eram voluntários.
Organizaram até serviço de ambulância comunitário. Por quê? As oficiais não chegavam. Muitas vezes demoravam demais para entrar em certos bairros, ou até se recusavam, sabe? Aí eles criaram um deles. Distribuíam roupa, sapatos, comida, davam assessoria jurídica de graça. Cada programa desses era uma demonstração prática de auto-organização, de cuidado mútuo. Isso muda completamente a imagem do partido, né? Vai muito além da coisa militarizada. E você falou do programa de 10 pontos. Era tipo a cartilha deles? A visão de mundo? Exatamente. Era um manifesto, o que guiava tudo. E as exigências, nossa, eram muito radicais para a época. E se a gente parar para pensar, ainda hoje, né? O que eles pediam? Pediam liberdade para a comunidade negra decidir seu próprio destino, pleno emprego para o seu povo, moradia digna, educação que ensinasse a história real dos negros, suas contribuições e não só a versão dominante. Fundamental isso. E claro, um ponto central, o fim imediato da brutalidade policial e do assassinato de pessoas negras. Exigiam também a libertação de todos os negros presos, julgamentos justos por júris da própria comunidade. Realmente não eram pedidos de ajuste, né? Era uma proposta de mudar a estrutura toda. Totalmente. Era um programa revolucionário mesmo, que queria redefinir poder, economia, justiça nos Estados Unidos. E essa visão, junto com a ação prática dos programas, atraiu muita gente. Imagino. E isso se refletiu no tamanho do partido. Ele cresceu muito. Saiu de Auckland. Nossa, cresceu demais e muito rápido. Começou lá em Oakland, mas logo se espalhou. As fontes dizem que no auge eles chegaram a ter filiais em quase 70 cidades americanas. 70 cidades, uau! De costa a costa e até algumas seções fora dos Estados Unidos. É impressionante essa capilaridade, ainda mais naquela época, sem internet, sem nada disso. Como eles mantinham a unidade? Cada filial adaptava os programas para a realidade local, mas a base ideológica era o programa de 10 pontos. E a ferramenta principal para espalhar as ideias, as notícias e também para arrecadar dinheiro era o jornal deles, o The Black Panther. Vendiam muito. Um movimento que cresce assim, com essa agenda radical, com essa visibilidade, com certeza ia incomodar muita gente, né? Como foi a reação do poder estabelecido? O material fala sobre isso? Falei, a reação foi pesada, extremamente dura, sistemática. As fontes são bem claras. Foi uma repressão organizada pelo governo dos Estados Unidos. O J. Edgar Hoover, que era o chefão do FBI na época, uma figura superpoderosa. Sim, lembro dele. Ele chegou a dizer publicamente que os Panteras Negras eram a maior ameaça à segurança interna do país. E isso não era só discurso, não. Quer dizer que o FBI agiu diretamente contra eles. Como? Agiu e de forma secreta e ilegal através de um programa chamado COINTELPRO. Era um programa de contra-inteligência. O objetivo do COINTELPRO, isso está documentado pelo próprio FBI, era neutralizar, desacreditar e, se possível, destruir grupos considerados dissidentes. E os Panteras viraram alvo número 1. E que tipo de táticas eles usavam? De tudo um pouco, e muitas vezes bem sujas. O FBI filtrou um monte de agentes e informantes dentro do partido. Espiões. Espiões, sim. Mas eles não só coletavam informação. A missão deles era criar confusão, espalhar boatos, jogar uns líderes contra os outros, sabe? Criar desconfiança geral. Chegavam a forjar cartas, documentos, para criar briga entre os Panteras e outros grupos negros ou de esquerda. Nossa, guerra psicológica total. Exatamente. E não parava aí. O FBI trabalhava junto com as polícias locais para armar prisões. Muitas vezes com acusações falsas ou super exageradas. O objetivo era tirar os líderes e militantes de circulação, prender e desgastar o partido com processos e, nos casos mais extremos, as fontes indicam envolvimento em assassinatos mesmo, de lideranças importantes. O material dá algum exemplo específico dessa violência fatal? Sim, tem um caso que é talvez o mais trágico e mais conhecido, que as fontes citam, o de Fred Hampton. Fred Hampton. Ele era um líder super jovem, 21 anos só, muito carismático, muito bom em organizar as coisas lá em Chicago. Ele estava conseguindo fazer umas alianças importantes, até com grupos de outras etnias. E o que aconteceu com ele? Em dezembro de 69, Fred Hampton foi assassinado. A polícia invadiu o apartamento dele de madrugada e atirou nele enquanto ele dormia. Na cama. Meu Deus. Dormindo. Dormindo.
Investigações depois mostraram que a invasão foi toda planejada com informações passadas por um informante do FBI, alguém que estava infiltrado bem perto do Hampton, que deu até a planta do apartamento para a polícia. A morte dele foi um baque gigantesco para o partido e virou símbolo dessa violência estatal contra eles. Que história terrível! Essa pressão toda vindo de fora do Estado deve ter tido um impacto interno no partido também, imagino. O material fala de problemas dentro do próprio movimento. Fala, sim, e é importante entender como essas duas coisas estão ligadas, sabe? A repressão externa e os problemas internos meio que se alimentavam. Como assim? Pensa, essa perseguição constante do Cointelpó, as prisões, a violência, isso criou um clima de estresse absurdo, de paranoia dentro do partido. E aí, claro, as tensões que talvez já existissem ou que foram surgindo ficaram muito maiores. Que tipo de tensões? As fontes falam de debates ideológicos fortes, sabe? Sobre qual deveria ser o foco principal, luta armada, programas comunitários, alianças. Também tinha conflito de ego entre líderes, disputa por poder, o que acontece em muitos grupos, né? Mas ali, sob pressão, ficava tudo mais intenso. Entendo. E tinha a questão do machismo também. Apesar das mulheres serem cruciais, muitas vezes a maioria dos membros, a espinha dorsal dos programas, o partido ainda lutava internamente contra o machismo, o sexismo, que era reflexo da sociedade da época, né? Então, foi essa combinação, a guerra do Estado, por fora, e essas rachaduras por dentro, que levou ao fim do partido como uma organização nacional. Foi essa combinação fatal, sim. A energia do partido, que no começo ia muito para construir os programas, para mobilizar a galera, foi sendo cada vez mais sugada para se defender na justiça, para responder à violência, para lidar com os conflitos internos. E muitos desses conflitos, como a gente viu, eram atiçados pelo próprio FBI. Que desgaste! Um desgaste enorme. Perda de gente, divisões. E aí, no começo dos anos 80, o Partido dos Panteras Negras, como força nacional organizada, acabou se dissolvendo. Pensando em toda essa trajetória, o surgimento, a ação na comunidade, essa repressão terrível e o declínio. Qual é o legado que fica? O partido não existe mais oficialmente, mas o que essa história toda deixou? Olha, o legado pode parecer estranho dizer isso, mas é imenso. E está muito vivo. Primeiro, os Panteras mudaram para sempre a consciência política nos Estados Unidos e inspiraram gente no mundo todo. Como assim? Eles colocaram na mesa, de um jeito que não dava para ignorar, o racismo sistêmico, a violência policial como questão política, a urgência da autodeterminação das comunidades. Essa pauta nunca mais saiu de verdade do debate. Eles mudaram o jeito de falar sobre raça e poder. E aqueles programas de sobrevivência? A parte prática? O que ficou disso? Esse é outro legado fortíssimo, super concreto. Aquela filosofia e a prática, sabe? A ideia de que a comunidade pode e deve criar suas soluções para os seus problemas, agora construindo poder ali na base, isso inspirou e ainda inspira muita coisa. Tipo o quê? Há muitas iniciativas de ativismo comunitário, organizações de bairro, cooperativas, projetos de ajuda mútua que a gente vê por aí. Essa ética do cuidado coletivo, da auto-organização, está presente em muitas lutas hoje. É a semente da autonomia que eles plantaram, sabe? Dá para fazer uma ligação direta dos Panteras com movimentos mais recentes? Com certeza. Se a gente conecta os pontos, a influência é clara. Pega o Black Lives Matter, por exemplo. Claro que tem suas próprias características, outro contexto, mas tem ecos claros ali do trabalho dos Panteras. Onde você vê esses ecos? Na denúncia forte pública da violência policial, do racismo estrutural, na capacidade de mobilizar protestos enormes. Mas também, e isso é chave, na ênfase em criar redes de apoio mútuo, de cuidado dentro da comunidade, de distribuir recursos de forma autônoma. Isso conversa muito com a abordagem dos Panteras, que tinha várias frentes, né? Talvez a herança mais forte seja justamente essa ideia. A luta por liberdade tem duas caras que não se separam. Uma é a resistência direta contra a opressão. A outra é o trabalho constante, paciente e diário, de construir e fortalecer a própria comunidade, cuidar uns dos outros. É a mistura da confrontação com a construção.
resistência com resiliência. Realmente, uma análise incrível dessa trajetória, né? Ascensão, queda, mas principalmente o impacto que dura até hoje dos Panteras Negras. A gente passou pela autodefesa lá em Oakland, pela rede impressionante de programas comunitários, a repressão brutal do Estado, as complexidades internas, até chegar nesse legado que, como você disse, continua vivo, inspirando lutas por justiça. Foi uma exploração muito rica do material. Sem dúvida. E fica talvez uma pergunta para a gente pensar, né? Que vem dessa história toda. Os Panteras viveram muito essa tensão. Agir diretamente contra a injustiça e, ao mesmo tempo, construir com paciência as estruturas de apoio na comunidade. Sim, essa tensão é clara. Pois é. E aí a pergunta é: como essa mesma tensão entre confrontar o sistema e construir alternativas, dentro ou fora dele, aparece nos desafios que a gente vive hoje? E como nós, individualmente e como sociedade, podemos lidar com isso? Como achar um equilíbrio que funcione entre essas duas frentes que são tão importantes?